Fala galera do Matemática Mais Fácil, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre função quadrática, função do segundo grau. Mais especificamente a gente vai falar sobre máximos e mínimos. Galera, esse é o calcanhar de Aquiles da galera quando se fala em função quadrática ou função do segundo grau. Cara, isso aqui, ó, máximos e mínimos. Se você prestar bem atenção, você nunca mais vai errar. Eu prometo que você nunca mais vai errar máximos e mínimos. Galera, presta bem atenção, olha só. Vamos começar devagarzinho, ó. A função quadrática, ela apresenta pra gente aqui, ó, 3 coeficientes, certo? Por que o coeficiente C é importante? Porque ele é o ponto onde a parábola passa pelo eixo Y, certo? É o cara chamado de termo independente. Beleza, galera? O A, do que o A é importante para a gente? O A define se a parábola tem concavidade para baixo, isso acontece quando o A é negativo, ou se a parábola tem concavidade para cima, isso acontece quando o A é positivo. Certo, pessoal? Beleza? Aí o B, Michel, o B a gente vai ver um pouco mais para frente. Beleza? Confia em mim. Galera, olha só uma coisa. A gente tem aqui a nossa função quadrática e quando a gente fala de cálculo de raízes, vem logo na nossa cabeça a fórmula de Bhaskara, né? Ou deveria vir, né, pessoal? Então tá aqui, ó, raízes. Raízes x1 e x2, certo? x1 e x2. A gente fala, mas vai ter sempre duas raízes. Presta bem atenção numa coisa para você não levar um 0 na prova da escola ou errar numa questão de concurso ou vestibular. Galera, a função quadrática ela sempre tem duas raízes, sempre. Elas podem ser diferentes, elas podem ser iguais, ou elas podem não pertencer ao grupo, né, ao conjunto dos números reais. Elas podem pertencer a um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, que se você não aprendeu, fica tranquilo, você vai aprender mais tarde. Tá beleza? A fórmula de Bhaskara está aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Pessoal, o delta está dentro de uma raiz quadrada. Raiz quadrada é uma raiz que tem um índice par. E raiz quadrada ela pode trazer algum problema para a gente. Presta bem atenção, se esse delta for um número negativo, o que vai acontecer? Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Para você que está no nono ano, na primeira série, isso daqui, o que você costuma falar? Ah, isso aí não existe, não é? O não existe está errado, galera. Você tem que me dizer que ela não pertence aos reais. E isso é uma verdade. A galera que está aí no final da segunda série, ou na terceira série, ou já terminou o ensino médio, vai dizer para mim que isso daqui pertence ao conjunto dos números complexos. Certo? Isso vale 2i, na verdade. Certo? Mas para quem não viu isso, não se importe com isso. Eu só quero que você entenda o seguinte, a gente trabalha com funções reais. Então, dentro do conjunto dos reais, números negativos dentro da função quadrática não existem. Então, a gente vai ter um gráfico... Galera, isso aqui é só um exemplo onde o A é negativo, tá? Por isso que as 3 parábolas estão com concavidade para baixo, mas poderiam estar para cima, não tem o menor problema. O que vai acontecer? Raiz é o ponto onde a parábola atravessa, onde a parábola toca o eixo x. Está aqui, ó. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho duas raízes diferentes, x1 e x2. Nesse exemplo, eu tenho apenas um ponto no eixo x, ou seja, o x1 é igual ao x2. Não vá me dizer que eu só tenho uma raiz, porque eu não tenho, eu tenho duas, certo? E nesse daqui, ele não toca o eixo x. Então, tanto o x1 quanto o x2, você vai dizer para mim que não pertence ao conjunto dos reais. Certo? Mas existem as raízes, você que não conhece ainda. Mas por que acontece isso daqui, Michel? O seu delta é negativo e por isso, dentro da raiz quadrada, não vai pertencer aos reais, por isso que não toca. E o que acontece quando ela tangencia, galera, a palavra é essa, tangencia o eixo x? Isso acontece quando o delta é zero. Pensa comigo, aqui na frente eu não tenho mais ou menos. Se o delta é zero, mais zero ou menos zero, vai dar a mesma coisa, né? Então a gente tem duas raízes que são iguais. E se o delta for positivo, 4, por exemplo, a raiz de 4 é 2, então vai ser mais 2 e menos 2, vai me dar dois valores diferentes. Tá tudo bem? O gráfico de uma função quadrática. Lembra que a gente falou que o gráfico da função quadrática é uma parábola? Ela pode ter concavidade para cima, ela pode ter concavidade para baixo, não importa. Eu vou te dar um exemplo de uma concavidade para baixo, certo, galera? É só uma observação. Tá aí o gráfico para a gente, pontos importantes desse gráfico. Esse carinha aqui onde passa pelo eixo Y
é o ponto C, lembra disso? Esse cara onde atravessa o eixo X e esse outro cara onde atravessa o eixo X são as nossas raízes, beleza? x1 e x2. Agora pensa comigo aqui uma coisa. Você percebe que apareceu uma linha aqui, ó, tracejada, atravessando o meio da parábola? Eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um x1, eu tenho aqui um x2, certo? Pessoal, se eu taco uma pedra para cima, eu estou nessa posição. Se eu taco uma pedra para cima, o que acontece com a pedra? Ela sobe, 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 e depois, quando ela para de subir, pela gravidade, ela faz o quê? Desce, 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 certo? Se ela levou 2 segundos para subir até a sua altura máxima, ela vai demorar os mesmos 2 segundos para poder cair até o chão, certo? O que eu quero que você entenda, e isso é muito importante e crucial para a nossa aula de hoje. A distância entre esse ponto e o meio da parábola é igual à distância entre o meio da parábola e o outro ponto, certo? Esse cara é chamado de eixo de simetria. Correto? Por que eixo de simetria? Porque tudo que está antes dele é simétrico a tudo que está depois dele. Se daqui para cá eu tenho uma distância de 3 unidades, daqui para cá eu vou ter uma distância de 3 unidades também. Ele divide a nossa parábola em duas partes iguais, como se ela fosse um espelho. Correto? Então essa parte daqui está refletida do lado de lá com a mesma distância para o eixo de simetria. Beleza, pessoal? Agora eu quero que você entenda por que apareceu essa mãozinha aí, não é? Vamos entender o seguinte. Se aqui for 1 e aqui for 5, por que eu usei esses números? Pelos dedos das nossas mãos. Ó. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. Beleza? Dedo 1 está aparecendo lá na parábola, está aqui, ó, 1. E o dedo 5 está aparecendo aqui na parábola também, ó, 5. Eu quero saber qual é o meio. A gente sabe que o dedo do meio é esse aqui, correto? Mas em relação a números, como é que a gente chega no 3? Pessoal, você pega o dedo 1, soma com o dedo 5 e divide por 2. Isso vai dar 3, não vai? Qual o nome que a gente dá para essa forma de somar e dividir? Média aritmética, não é? Então, se eu fizer a média aritmética entre as raízes, x1 mais x2 dividido por 2, eu vou ter esse carinha aqui do meio, certo? Maravilha. Pessoal, você por um acaso lembra que x1 e x2 são as somas? É a soma das raízes? E a soma das raízes é menos b sobre a. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos b sobre a, e isso tem que estar dividido por 2. Se você mantiver a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, isso vai ficar menos b sobre 2a. Tudo bem? Menos b sobre 2a, certo? Mas o que é isso, Michel? Galera, esse ponto aqui, onde a parábola é dividida em duas partes iguais, é chamado de vértice da parábola. E como qualquer ponto da parábola, ele tem duas coordenadas, uma coordenada x e, do lado de lá, uma coordenada y, certo? Esse carinha aqui, ó, x do vértice, esse carinha y do vértice. A gente acabou de calcular a coordenada x do vértice, que é o ponto médio entre as duas raízes. Galera, isso daqui, ponto médio, certo? Aí tá lá, ó, menos b sobre 2a, é a famosa fórmula do x do vértice. Tudo bem, pessoal? Olha aqui então, x do vértice, a gente já calculou menos b sobre 2a. O y do vértice ele é um pouquinho mais chato, né? Ele é menos delta sobre 4a. Galera, se você pegar esse valor de x e colocar lá na função quadrática, você vai fazer conta, 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 e você vai chegar até essa formulinha, certo? Como é muito comprido, eu preferi não mostrar isso para vocês. Então tá aqui, ó, x do vértice e y do vértice. Galera, olha aqui onde está o nosso vértice. Até aqui tá tudo bem? X do vértice, y do vértice, x1 tá aqui, ó. x2 está aqui, esse carinha é um ponto médio, tudo bem? Agora o que a gente vai fazer? Vamos analisar o seguinte, a sua maior dificuldade é quando a gente trata de máximos e mínimos. Presta bem atenção agora, que eu vou te mostrar a diferença entre o máximo e o mínimo. Tá aqui, ó, eu peguei o mesmo gráfico, um com concavidade para baixo, que é o A negativo, e um com concavidade para cima, que é o A positivo, certo? Galera, nesse gráfico, nesse primeiro gráfico aqui, você entende muito bem se eu falar para você que eu joguei um objeto
horizontalmente, mas eu joguei para cima. Você vai tacar uma pedra lá na frente, aí você taca a pedra para cima, ela sobe, 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 não consegue mais subir. Aí, quando chega nesse vértice, eu entendo que esse vértice chegou a uma altura máxima e depois o que acontece? Aqui, ó, logo depois do vértice, ele começa a descer, descer, descer. Então, quando a nossa parábola tem concavidade para baixo, a gente tem um ponto máximo. Agora você veio correndo, pulou na piscina. Aí você foi lá, vai, desceu, 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 desceu. Aí a gravidade começa a puxar você, o empuxo começa a puxar você para cima, né? Então aqui, ó, você sobe, 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 sobe. O tempo que você demorou descendo é o mesmo tempo que você vai demorar subindo, tá? Perdoe aí a interdisciplinaridade, pode estar um pouquinho errada em termos de conceitos físicos, mas você entende que você veio até o ponto mínimo que você conseguiu, aí você vai começar a subir, subir novamente. Então esse vértice, numa contextualização, é chamado de ponto mínimo. Galera, quando o A é positivo, concavidade para cima, a gente tem ponto mínimo na nossa parábola, certo? E aqui a gente tem ponto máximo quando o A é negativo. Até aqui na paz, resumindo o que a gente acabou de falar, é muito importante, por isso que eu estou repetindo, ó. Se o A é positivo, temos um ponto mínimo, certo? Aí eu faço assim no papelzinho, ó, A positivo, eu coloco aqui a parábola para cima, aí eu vejo que eu tenho um ponto realmente mínimo, né? Todo mundo está daqui para cima. Se o A é negativo, eu desenho logo uma parábola para baixo e eu vejo que eu tenho um ponto máximo, porque está todo mundo daqui para baixo. Tudo bem? Agora vamos à sua grande dúvida. Se você chegou até aqui, você confiou no fato da gente começar a fazer os problemas de máximos e mínimos de uma maneira mais fácil. E eu garanto para você que você não vai se arrepender. Olha só, para a galera da SpaceX, mas também serve para qualquer outro concurso. Olha só, uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. Então, ó, primeira coisa, o que é X? É número de lotes. Galera, você não tem noção da importância disso. O valor mensal resultante da venda desse produto é V de x é igual a 3x ao quadrado menos 12x. Beleza? Vou colocar aqui, ó, 3x ao quadrado menos 12x. Tudo bem? E o custo mensal de produção é dado por 5x ao quadrado, vou colocar aqui também, ó, menos 40x menos 40. Tudo bem? Isso aqui é venda, isso daqui é custo, tudo bem? Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo, galera. Então, ele acabou de falar para a gente que o lucro é o valor da venda menos o valor do custo, certo? Então, se a gente respeitar aquela regrinha que o menos na frente do parêntese troca o sinal de todo mundo, olha o que a gente vai ter como função de lucro, não é? 3x ao quadrado menos 12x menos 5x2 mais 40x mais 40. Vamos ajeitar agora a nossa função do lucro. 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Menos 12x mais 40x, isso dá mais 28x. Não tem ninguém aqui sem o x, mas tem aqui. Então fica ali, ó, mais 40. Tudo bem? A gente acabou de descobrir uma função que representa o lucro, certo? Olha o que ele fala, ó. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, o número de lotes, ele quer saber isso, ó, o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo. Falou a palavra mágica, máximo. Galera, se você leu máximo ou mínimo em um enunciado, essa sua cabecinha tem que te levar até máximos e mínimos de função quadrática, certo? Vamos continuar então com o nosso problema. Olha aqui, ó. A nossa função é essa daqui, menos 2x2 mais 28x mais 40, certo? A primeira e mais importante coisa que você vai fazer nesse problema é a tradução. Ah, como assim, Michel? Não entendi. Tradução, porque a nossa função ela sempre tem um x e um y, certo? Só que às vezes a contextualização tira essas duas letras da gente e a gente tem que fazer a tradução. O y, você concorda que o y normalmente fica aqui, ó, na posição onde hoje está o lucro? Então, o que significa contextualmente o lucro no nosso problema? O y. Então, lá, y, lucro, certo?
O x aqui representa o quê? Ó, não sei se você lembra, lá no outro slide eu sublinhei e falei que era mega importante. Ele era uma letra que representava o número de lotes, certo? Agora, vamos ler o problema. Olha o que ele pede. O número de lotes que deve vender essa empresa para obter o lucro máximo. Essa palavrinha te remete a vértice da parábola. Essa é a primeira coisa. Agora, se você vai calcular x do vértice ou y do vértice, depende da sua tradução. O que ele pediu? Número de lotes. O número de lotes é o quê? X. Bom, se você quer calcular o x e você está falando do vértice, você quer calcular x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos o 28 sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Isso vai ficar menos 28 sobre menos 4, que dá 7. Pronto, está aqui, ó, letra D. Galera, esse slide todo foi para te mostrar o passo a passo de como chegar nas formulinhas e tal. Se você já tem essas formulinhas na cabeça, mais importante para você, ó, tradução. Faça a tradução de quem é o y e quem é o x. Conseguiu traduzir? Fica muito fácil você decidir se você vai calcular o x do vértice ou o y do vértice. Ah, Michel, então se aqui ele estivesse perguntando qual será o lucro máximo dessa empresa? Bom, se ele quisesse saber qual o lucro máximo, lucro representa a letra Y, aí você calcularia o Y do vértice e não o X do vértice. Beleza, galera? Bom, espero ter ajudado. Pratique bastante isso, eu tenho certeza que isso vai ficar bem tranquilo na sua cabeça. Joia? Se você chegou até aqui, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal. É muito importante para o YouTube nos ajudar a continuar com o nosso canal aqui. Tá beleza? Um forte abraço, galera!